Existem pessoas que já têm tudo o que o dinheiro pode oferecer, que já possuem tudo que as maiores influências podem proporcionar. E quando não há mais nada que a normalidade pode oferecer, eles começam a buscar pelo proibido. E aí o verdadeiro mal surge. Jeffrey Epstein não foi apenas um criminoso, ele foi o reflexo de algo muito mais sombrio. O verdadeiro perigo começa quando pessoas poderosas descobrem que podem atravessar qualquer linha e ninguém vai impedi-las. Hoje não vamos ver apenas um homem mau. Vamos entender como o poder absoluto desperta o pior do ser humano, como ambientes fechados transformam crimes em cultura e por que casos como o de Epstein se repetem ao longo da história. O poder não enlouquece de uma vez, ele corrói lentamente. Primeiro vem o privilégio, depois vem a certeza de que regras são feitas para os outros. Jeffrey Epstein não começou com uma ilha. Ele começou com acesso a bilionários, a políticos, a círculos onde a palavra não existia. E então veio a ilha, Little Saint James. Águas claras, palmeiras, privacidade absoluta. De longe, parecia um paraíso. Os voos eram constantes, sempre os mesmos pilotos, convidados influentes, sem a mídia para atrapalhar. E dentro desse silêncio, adolescentes eram recrutadas como peças de enfeite. E durante anos, nada aconteceu. Era o verdadeiro paraíso no inferno. Em março de 2005, uma ligação simples chegou à polícia de Palm Beach, na Flórida. Uma mãe denunciava que a enteada de 14 anos havia sido levada à mansão de Epstein. A menina saiu com $300 no bolso. A investigação durou 13 meses. Relatos começaram a se repetir. Mesmo roteiro, mesmo pagamento, mesmo modus operandi. O FBI entrou no caso. Em 2007, um documento de 53 páginas estava pronto, descrevendo dezenas de menores, pagamentos sistemáticos e organização clara. E então veio o acordo. Em 2008, Jeffrey Epstein recebeu imunidade federal ampla. Possíveis cúmplices foram protegidos. As vítimas não foram informadas. Ele cumpriu uma pena leve, com direito a sair 6 dias por semana. Sim, ele ficava apenas um dia em uma cela onde nem poderia se chamar de prisão, de tanto conforto que lhe proporcionava. Julho de 2019. Epstein viaja para New Jersey, porém agentes federais o aguardam. A prisão é efetuada. Mandados de busca são executados na mansão de Manhattan. Fotografias são encontradas, discos catalogados com nomes escritos à mão. Dinheiro vivo, diamantes, passaportes estrangeiros. Epstein estava preso novamente, sem acordo dessa vez. Mas ele ainda carregava algo mais perigoso que dinheiro: informação. Em 10 de agosto de 2019, Jeffrey Epstein é encontrado morto em sua cela federal. Versão oficial: suicídio. Mas, curiosamente, aquele dia as câmeras falharam. Guardas adormeceram, todos de uma vez. Coincidência? Acho difícil. O homem que tinha basicamente todos da elite na palma da mão estava morto. Quando os registros de voo e documentos judiciais começaram a ser liberados, uma coisa ficou clara: Epstein não orbitava o poder, ele estava dentro dele. Bill Clinton, Príncipe Andrew, Donald Trump, Ehud Barak, Bill Gates, Elon Musk, entre vários outros nomes de grandes figuras públicas. Todos estavam de alguma forma relacionados a essa teia de arquivos. O que inquieta não é apenas a presença dessas figuras, e sim o contexto. Muitos desses encontros ocorreram após a condenação de 2018, em ambientes privados, longe da imprensa, sem justificativa pública clara. A pergunta não é apenas quem fez o quê. A pergunta é: por que tantas figuras influentes mantiveram contato com alguém que já foi condenado por crimes sexuais contra menores? Ambientes fechados, onde reputação é negociável,
onde escândalo não significa exclusão imediata, onde a proximidade com o poder supera o peso da condenação. E é exatamente aí que a narrativa deixa de ser sobre indivíduos e passa a ser cultura de elite. Historicamente, a elite sempre esteve envolvida com algum ritual. O Bohemian Grove realiza há décadas a chamada Celebration of Care, um ritual diante de uma estátua gigante de coruja. Sociedades universitárias exclusivas como Skull and Bones utilizam cerimônias privadas de iniciação. A elite ritualiza laços, e laços criam proteção. Proteção cria silêncio. Após os arquivos de Epstein serem vazados, o mundo viu que em seu poder tinha chantagem global, redes ocultas, uso de menores como moeda de poder, relatos de canibalismo feito com pessoas e bebês. Tudo do mais podre que o ser humano possa pensar em fazer. O pior disso tudo é a normalização. Escândalos viram memes, manchetes viram distrações. O público se indigna por semanas e depois segue em frente. Enquanto isso, estruturas continuam existindo, ambientes fechados continuam funcionando, reuniões privadas continuam acontecendo, pessoas continuam desaparecendo. O poder aprende, se adapta, se organiza. Epstein não foi a causa, ele foi o sintoma. O sintoma de pessoas que estão acima da lei do homem. Pessoas que têm tanto poder que acreditam que podem fazer o que quiser. E eles fazem. Talvez o maior erro seja pensar que essa história terminou com a morte em uma cela. Ao longo da história, sempre que o poder se isolou demais, excessos surgiram, não por magia, não por mito, mas porque o ser humano, quando protegido por influência suficiente, começa a testar limites. Primeiro a moral, depois a lei, depois passam a fronteira do que é considerado ser humano. O caso Epstein revelou uma rachadura, mostrou que acordos podem substituir julgamentos, que reputações podem ser reconstruídas, que o tempo pode diluir indignações. A pergunta não é se existe maldade na elite. A pergunta é quem vigia aqueles que acreditam não precisar serem vigiados? Porque quando a vigilância falha e o público se distrai, o ambiente perfeito reaparece. E quando nada estrutural muda, a história tende a repetir seus padrões. Meu nome é Ivan. Se gostou desse vídeo, considere deixar o seu like e se inscreva no canal. Te vejo no próximo vídeo.